Os especialistas já tinham alertado para a necessidade de mais restrições nesta época. Com a variante Omicron a representar perto de 50% dos casos registados em Portugal, a pressão começa a sentir-se já nos hospitais, sobretudo na região centro. As medidas do governo até podem ser apontadas como desproporcionais, mas a situação atual exige um travão. No momento atual, elas são desproporcionais, são exageradas para aquilo que nós temos, mas a evolução é rápida. Aquilo que nós sabemos que aconteceu nos outros países, a evolução é extremamente rápida, muito mais rápida do que aconteceu com a Delta. O que quer dizer que as medidas que são tomadas agora é para prevenir uma situação muito mais grave daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Parece-me serem medidas que tentam contrabalançar aquilo que é a expectativa das pessoas para este período e também salvaguardar as atividades económicas na medida do possível, mas ao mesmo tempo haver medidas concretas que tendem a reduzir a probabilidade da transmissão do vírus. Os números do Instituto Nacional Ricardo Jorge mostram que a Omicron chegou tímida na semana de 22 a 28 de novembro e começou a disparar até aos 46,9% esta segunda-feira. Durante a semana, prevê-se que se torne dominante. Eu tenho algumas dúvidas da aplicação prática de algumas dessas medidas, nomeadamente a questão do Ano Novo, e até no dia 30, digamos assim, mas como um todo não há que esconder a necessidade preventiva de acrescentar medidas face àquilo que estava. Tudo que incida no sentido de diminuir os convívios e os contactos sociais vai diminuir as probabilidades de transmissão. Isso vai ter um efeito benéfico em relação à experiência que tivemos em janeiro do ano passado, em que houve um entusiasmo excessivo com o início da vacinação. Em janeiro, a Omicron deverá ser responsável por todas as infecções. As ilhas e a região de Lisboa e Vale do Tejo têm atualmente uma prevalência mais acentuada. Há mais de, pelo menos, uma semana, os números nessas faixas etárias, que são desde os 10 aos 39, estão a evoluir já compatível com uma prevalência da Omicron. E, portanto, de uma forma rápida, esta progressão vai se propagar a todas as regiões do país. Está marcada uma reunião para dia 5 de janeiro, o que nos dá um intervalo de cerca de 2 semanas para monitorizar de que forma é que as medidas impactaram na progressão dos números, mas isto não significa que não haja uma monitorização permanente e diária daquilo que está a acontecer. A pressão hospitalar começa já a sentir-se no Algarve e, sobretudo, na região centro do país. Nós, neste momento, temos uma capacidade instalada para doentes não críticos, para doentes de enfermaria, de 74 camas, que podemos estender até às 94, e isso já foi à custa, por exemplo, do serviço de ginecologia. Temos, neste momento, a enfermaria de ginecologia toda, ou quase toda, alocada a doentes Covid. Dados preliminares mostram que a prevalência da nova variante pode estar associada ao aumento de hospitalizações à idade pediátrica. As pessoas com maior risco continuam a ser as mais velhas e com doenças associadas.